Boa noite. Vamos dar início, à nossa reunião de hoje. Primeiramente, vamos agradecer a Jesus, pelos ensinamentos que Ele nos deixou e que Ele possa abençoar e iluminar a nossa reunião na noite de hoje. O tema que eu trouxe aqui para o nosso estudo, é crítica, culpa e compaixão, o peso do julgamento. Talvez uma das coisas mais pesadas que existam, que a gente possa carregar, é o peso da culpa. Então eu vou começar com a passagem do Evangelho de Mateus, onde ele nos deixa um ensinamento bem relevante, que a gente vê um cisco, no olho de alguém e não vê uma viga desse tamanho no nosso. Ou seja, dificilmente, a gente vê os defeitos nossos, a gente sempre vê o do outro, porque a gente tem uma tendência inata, de olhar sempre para o outro com olhos críticos. Então a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. Quantas vezes por dia eu critico alguém ou a mim mesmo, Quantas vezes eu sou duro demais comigo mesmo ou com qualquer outra pessoa, eu exijo demais. E principalmente, quantas vezes eu julgo alguém sem conhecer aquilo que a pessoa está passando, Que apontar o dedo é muito fácil, mas entender o outro e entender a si mesmo é um desafio, Então, como eu disse, nós temos uma disposição natural em cada um de nós de ver mais o defeito do outro do que o nosso próprio, Então, teoricamente, existem dois tipos de crítica, A crítica que eu faço a outra pessoa e a crítica que eu faço a mim mesmo, que é a autocrítica, em que algumas vezes ela é excessiva, ela é exacerbada. Então, algumas pessoas vivem, nesses dois extremos, Acusa o outro o tempo inteiro e se condena o tempo inteiro. Não se acha capaz, Então, a respeito da crítica que a gente faz às outras pessoas, eu trouxe a passagem de João, que a gente conhece a história da mulher adúltera, que ia ser apedrejada, que Jesus falou: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E a gente conhece na história que as pessoas foram saindo aos poucos, sendo os mais velhos primeiro, porque tinham muito a expiar. Então Jesus, ele não nega o erro da mulher, ele revela uma coisa muito mais profunda, que quem acusa também é imperfeito, e a medida, ela é a mesma, para todos nós. Então nós temos que procurar o quê? Temos que procurar ser misericordiosos, porque os misericordiosos obterão o quê? Misericórdia. Como é que eu quero que Deus me perdoe se eu não tenho a mínima paciência, a mínima tolerância, a mínima compaixão com o meu próximo? Então a crítica nasce do quê? Do meu orgulho, Orgulho foi uma das coisas que Jesus mais combateu nesse mundo. O orgulho e a vaidade é a raiz de todos os males. Está aqui, eu nem coloquei a vaidade aqui. A falta de empatia. Eu não gosto de fulano, não. Aí, como diz, vou descer a lenha nele o tempo todo, Não gosto dele. E por desconhecimento da luta do outro. Às vezes a pessoa chega no trabalho chateada, calada, ou chega nervosa, aí já começa, O que está acontecendo?
Por que fulano é assim? Por que fulano é assado? Eu não sei o que ele está passando, eu não sei que problema aquela pessoa tem dentro de casa. Ele está com o filho doente, a mãe doente, e eu estou lá, ó, espizinhando, né? Complicado, né? E a crítica que nós fazemos a nós mesmos, ou seja, eu vivo preso na minha culpa, muitas vezes permanente. Então, as frases aqui, olha, eu falhei, né? Como se ninguém errasse, né? Eu não deveria ter feito isso, eu deixei de fazer aquilo, né? É a que eu acho que é a pior de todas, né? Não sou bom o suficiente. Aí é a tampa do caixão, né? A pedra enorme, você já está no buraco, é uma pedra desse tamanho em cima de você. Você não se acha bom, você se não acha digno, você não se acha merecedor. Então sua autoestima sumiu, né? Evaporou completamente. Mas o Espiritismo, ele nos dá uma visão diferente disso. O erro não é condenação eterna. Ele é o quê? É etapa de um aprendizado. Eu não cheguei aqui ontem não, gente. Eu tô nessa luta aí tem muito tempo. E esse muito tempo não é a idade que eu tenho de vida, né? É a idade do Espírito. O tempo que eu venho evoluindo e corrigindo os defeitos que eu trago de outras existências. Quantos que eu já tive? Não sei. Na verdade, isso não importa muito. Importa o que eu faço agora, hoje, aqui, ó, nesse minuto que eu estou fazendo aqui, não é? Porque o que passou já está feito, já está escrito lá, ó, a ferro e fogo, né? Não vai mudar. Então, a reencarnação é um mecanismo divino de reparação, onde Deus me permite que eu conserte tudo aquilo que eu baguncei, né? Como um pai fala assim: ô filho, agora você vai arrumar aquele quarto ali, ó, tá uma bagunça, cheio de roupa virada, brinquedo. Agora você vai lá e arruma, porque é a sua responsabilidade. Das nossas responsabilidades não tem como a gente correr, não é isso? Tem como fugir. Então a reencarnação existe porque ninguém está pronto ainda. Nós somos espíritos o quê? Em evolução. Então a culpa, ela pode ser saudável, né? Onde eu faço uma autocrítica, ou posso melhorar. Ou ela pode me levar para onde? Um buraco, né? Então, na culpa saudável, eu me conscientizo daquilo que eu tenho feito, e as coisas erradas eu me arrependo. E aí, eu falo, puxa vida, agora eu tenho que começar a reparar as coisas erradas que eu tenho feito ao longo da minha vida. Não interessa se eu tenho 80 anos, 90 anos, se eu tenho 100 anos. Importa o quê? A consciência e o arrependimento. Porque isso vai me levar ao quê? A um crescimento quanto espírito, não é? Quanto pessoa. E a culpa destrutiva, né? Vai me levar ao quê? À vergonha. A pessoa faz um trem errado, eu não vou nem sair na rua de vergonha daquilo ali que eu fiz, não é isso? O autodesprezo, isso é terrível. A pessoa não gosta dela mesma, ela se despreza, é como se eu me sinto um ser desprezível, né? Por aquilo que eu tenho feito de errado. Eu não mereço o amor de Deus, eu não mereço a misericórdia, a compaixão das pessoas. Terrível. Em consequência disso tudo, eu caio numa paralisia espiritual. Eu deixo crescer, porque eu acho que não vale a pena, porque eu sou um ser desprezível. Então, para mim, tanto fez, tanto faz. Oi. Então, o erro revela o quê? A nossa humanidade. Tem ninguém mais bonito e ninguém mais feio. Estamos todos na mesma estrada. O que existe é a ilusão do mundo, né? Que a gente adora.
Então, na sociedade que nós vivemos, né, a sociedade da velocidade, da informação, tudo é julgado que rapidamente, né? Eu postei uma bobagem lá no Facebook, no Instagram, daqui a pouco tá cheio de comentário. E aí eu vejo lá o comentário, aí eu vou comentar também, ou eu vou criticar a crítica do outro. Ou seja, a rede social, ela amplifica um julgamento, não é? Eu posso destruir a reputação de alguém em minutos, não é? Então a gente vive numa cultura que de acusação. Se alguém tem dúvida, né? É só dar um passeio na rede social. Aí você não demora nem 5 minutos para você achar alguém falando mal de alguém. Mas 5 minutos é muito, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Eu, na faculdade, eu estudei um caso lá que chama Casa Escola Base, que é um caso emblemático, se não me engano, Brasília, que aconteceu. Uma escola de meninos, e aí o pai, a criança chega, fala para o pai que ele foi abusado na escola. Aí o pai vai lá com o tio, com o primo, com os vizinhos, chega chutando a porta lá e começa um caos na escola, porque o menino falou que foi abusado. E aí aquilo vira uma loucura, aí vem polícia, vem todo mundo. Quando a polícia chega, já tinham quebrado a escola inteira, pichado o muro, acuado o professor, só não apanhou, foi linchado porque as pessoas protegiam. Calma. Aí na hora que a polícia chegou, foi apurar o caso, foi conversar, olhar, a criança tinha mentido, não tinha nada acontecido, mas o estrago que já estava feito, já tinha destruído aquilo tudo ali, por causa de uma brincadeira. Hoje tem a questão da fake news, né? Vamos checar a informação antes de acusar. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa atitude diante de uma situação onde eu devo acusar ou não alguém, né? Então pouca gente se pergunta, o que essa pessoa está passando? Aquilo aconteceu, aquilo não aconteceu? O que eu venho fazendo? E o que eu vou ganhar criticando o outro? Não é? Então esse é o primeiro a julgar a pedra, né? A mulher adulta, né? A gente é o primeiro a julgar a pedra, sem saber aonde ou o que eu estou acertando exatamente. E é complicado fazer isso, né? Então a gente tem que olhar para as pessoas com o olhar de quem? De Jesus. Qual que era o olhar de Jesus? Jesus separava o erro da pessoa. O erro está aqui, a pessoa está aqui. Então isso denotava o quê? Coisas que nós estamos perseguindo há anos, né? Quem sabe séculos. Elevação espiritual e elevação moral. Compaixão, sabedoria, amor incondicional e humildade. Por isso Jesus separava, porque ele enxergava a diferença de uma coisa e de outra. Então ele corrigia o erro, ele não ignorava o erro, mas ele preservava a dignidade da pessoa, não é? Os exemplos da mulher adulta, ele falou lá, quem tiver sem pecado, né, atira a primeira pedra. Ninguém atirou, não é? Pedro, depois que negou Jesus, não foi? Mas se o galo cantasse, ia me negar. E o galo cantou, não foi uma vez só não. E a história de Zaqueu, que eu vou contar aqui. Então a lógica de Jesus era não condenar o ser humano, mas transformar os corações. É isso que ele fez, né? E aqui eu trouxe a história do Zaqueu. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, não é? Ele era muito pequenininho e ele era muito mal visto ali na cidade dele, Jericó. Então Jesus estava entrando na cidade e ele falou, vou subir numa árvore aqui, porque eu não quero que esse povo me veja não, que eles não gostem de mim, e muito menos Jesus, porque eu tenho vergonha, que Jesus é o quê? É um profeta, é um homem santo.
Aí Zaqueu subiu ali, o que Jesus fez? Zaqueu, desce daí, depressa, né? Hoje me convém ficar na sua casa. Jesus falou assim: não, eu vou ficar na casa desse homem. E imediatamente as pessoas criticaram, porque Zaqueu era visto como um homem de má vida, não é? Era muito mal visto, era um cobrador de impostos. E quem quer pagar imposto, né? Então quem carrega a culpa, muitas vezes quer se aproximar da luz, mas tem medo de ser visto, não é? Jesus é um profeta, eu quero ver só de longe. Eu quero me aproximar, mas eu não tenho coragem de me aproximar da luz. A questão do autodesprezo, né? A pessoa sabe que ela não é bem vista e ele não se vê também de uma forma positiva. Mas Jesus fala o que com ele? Eu vi você. E as pessoas acreditam, Deus não se interessa por mim, não é isso? E a história do Zaqueu fala isso, né? Deus nos vê o tempo todo, não é isso? Então Jesus não acusa Zaqueu de nada. Ele faz o quê? Vai até a casa dele e aí vai conversar com ele. E o que Zaqueu fala para Jesus? Ele fala assim: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se prejudiquei ou defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais o que eu fiz de errado, o que eu prejudiquei. Então qual foi a transformação de Zaqueu? Ele teve consciência dos erros dele. Ele reconheceu o que? Aonde ele estava errando. Olha que interessante. Então ele se arrepende e decide mudar. E aí, para mudar, ele começa o que? Restituir o que ele tinha feito de errado, a reparar os erros que ele vem fazendo há muito, muito tempo, não é isso? E aí ele muda de vida, não é isso? É o que acontece, né, na história de Zaqueu, que ninguém estava vendo. As pessoas viam o quê? Um pecador rico, né? Mas Jesus viu o quê? Um coração que ele podia mudar. Não, o que Jesus fala? Hoje a salvação veio a essa casa, porque o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Não era essa a missão de Jesus, salvar o que estava perdido? Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os doentes, né? Jesus era criticado muito porque ele ia na casa das pessoas de má vida. O que adianta ele ir na casa das pessoas, né, que não tinham problemas, não tinham defeitos, que eram sacerdotes lá, que rezavam, jejuavam, e tinha que procurar as almas perdidas. Então aí são os pilares, né, que eu entendo que sejam os pilares da nossa vida terrena. Consciência, tomar consciência de mim mesmo, de tudo de errado que eu tenho feito, e me arrepender disso, né? O arrependimento ele tem que ser sincero, não é pela multiplicidade de palavras que será atendido, mas pela sinceridade do coração. Então quando eu orar a Deus dizendo que eu estou arrependido pelo que eu fiz, eu preciso ser sincero, não é? E aí eu começo a reparar. Então a reencarnação é um mecanismo de reparação. Então você perguntar: o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Você está reparando. Você acha que você é santo? Na Bíblia diz, né? Não há nenhum justo, nenhum. E eu não sou. Então cada um sabe de si, né? E a partir desse processo eu chego no meu crescimento espiritual, que não vai ser um salto, talvez uma coisinha assim, né? Uma régua. Como diz um amigo meu, eu estou subindo uma gilete. O que você não pode é ter a paralisia, a estagnação, por achar que você não é digno.
por achar que você não deve caminhar com Jesus. Todos nós temos e devemos caminhar com Jesus. Então, a história de Zaqueu, ele mostra 3 coisas: que as pessoas olhavam apenas o passado dele, mesmo após a transformação, as pessoas ainda viam ele como um homem de má vida, não olhava a transformação, não olhava aquilo que Jesus viu antes de entrar na cidade, não é? Então, Jesus vê potencial nele, Jesus vê potencial em todos nós. Então, ele não ignora o erro, o que eu fiz está lá, mas ele enxergou o quê? A transformação que ele poderia operar no coração de Zaqueu. Então, a compaixão, ela desperta mudança. Não foi a acusação que transformou ele. Então, não é criticando as pessoas que eu vou fazer as pessoas mudar, mas através da misericórdia, como Jesus, não é isso? Atuou através da compaixão, e principalmente do exemplo de amor e de caridade, não é? Por isso que Jesus mudou a vida de Zaqueu e pode mudar de qualquer pessoa, desde que nós sigamos a consciência, não é isso? O arrependimento, a reparação, para que a gente possa crescer espiritualmente. Então, compaixão significa o quê? Sofrer com. Quantas vezes Jesus sentou e chorou com as pessoas, não é isso? Antes, Jesus, como se diz, ele conversava no mesmo nível das pessoas. Ele não tinha um olhar superior, né? Apesar de ser, né, espiritualmente, mas ele sentava e conversava. Como diz, ele descia na nossa indigência, né? Então Jesus sentava e conversava com as pessoas, entendia o problema, não julgava e dava oportunidade da pessoa modificar o coração. Então, é entender antes de julgar. Ele separava o erro da pessoa, porque errar, todo mundo erra, gente. Eu erro hoje, vou errar amanhã, porque eu não vou consertar de hoje para amanhã. Eu estou num processo evolutivo. Errar é o humano, como diz na roça, né? Persistir no erro é que não dá. Errar, todo mundo vai errar. Mas se a gente conhecesse a história de cada um, a gente fala que terra do coração dos outros é terra que ninguém vai, né? Se a gente conseguisse entrar no coração da pessoa, como Jesus fez, né? E visse a história, talvez a gente não julgasse a pessoa, tivesse o quê? Compaixão por ela, porque você não sabe se você seria capaz de suportar a dor que aquela pessoa suporta. Então Deus não espera a perfeição imediata de nós. Ninguém vira santo do dia para a noite, gente. Ele espera o quê? Progresso. Pode ser isso aqui, ó. Mas ele espera progresso. Deus está lá, é só esperando. Você está ali chorando, levanta e anda. Então a pergunta talvez seja qual? Se Deus é paciente conosco, por que eu sou tão duro comigo mesmo? Né? Me cobro tanto. Para quê? E com as outras pessoas. Olha só, não é só comigo, é com o outro. Então, com que hora eu vou começar a exercer a compaixão comigo mesmo e com as demais pessoas que são tão imperfeitas quanto eu? Então, para encerrar aqui, eu trouxe do livro Segurança Mediúnica, acho que resume bem o estudo de hoje, que fala que o defeito que a gente insiste em apontar no outro é o que nós temos em maior abundância. Então, quando você está apontando o dedo, fulano,
Você está vendo, você está se vendo ali, é o que chama de espelho, né? Você vê no outro que você tem mais saliência. A casa do vizinho está sempre bagunçada, sempre errada, quando eu olho com olhos de distúrbio. Eu não olho com razão. Então, se eu tiver que chorar por alguém, eu tenho que chorar por mim mesmo. E eu que estou errado. Não é isso? E se eu tiver que alterar a voz com alguém que eu acho que está fazendo uma coisa muito errada, eu tenho que alterar a voz comigo mesmo. Ninguém está mais errado que eu. E se eu tiver também que anunciar alguma virtude, né, que às vezes porventura eu não tenha, eu tenho que ressaltar a qualidade dos meus companheiros, das outras pessoas e dos esforços que eles têm feito dia após dia para a sua melhoria, não é? Então eu agradeço aí a paciência e uma boa noite a todos.